Shalom, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Este é o canal Revelações da Bíblia, né? Renascendo novamente, né? Do fogo, e sem mais delongas, eu gostaria de pedir os irmãos que abrissem as vossas Bíblias no Salmo de número 84, e diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Minha alma deseja, sim, e até desmaia pelos teus átrios. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques, eles vão de força em força. Cada um deles, em Sião, aparece diante de Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Contempla, ó Deus, nosso escudo, e olha para a face do teu ungido, pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do Senhor do que habitar nas tendas da perversidade. Pois o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. Amém? Uma palavra forte, uma palavra de reflexão, né? E uma bênção de Deus. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esta palavra se encontra no Salmo 84, número 6, 7, né? E 8. E também o 5. Vamos começar pelo 5. Número 5 diz: abençoado é o homem em cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos. O salmista, no Salmo número 119, 105, vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o salmista coloca os seus caminhos, coloca o seu coração no Senhor. Bendito é o homem que coloca o seu coração no Senhor, que coloca a sua confiança no Senhor. Jeremias 17,5 vai falar que maldito é o homem que confia no homem, né? E faz do seu braço a sua força, né? Ou seja, aquele que confia no homem, aquele que deixa de confiar no Senhor, aquele que confia nas coisas materiais. E nós já começamos a entender que nós temos que confiar somente no Senhor para que o nosso caminho venha a ser um caminho abençoado, venha a ser um caminho de bênção, venha a ser um caminho próspero. Porque quem dá o crescimento da boa obra é o Senhor. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. O Vale de Baca é conhecido como o Vale das Lágrimas, né? Vale da Tristeza, porque neste vale havia algumas pequenas plantas no decorrer do caminho que se chamavam balsameiras. E essas balsameiras, elas destilavam óleo, um unguento, né? E ali então ficou conhecido como o Vale do Choro. E muitas pessoas que passavam por ali falavam que essas plantas choravam. Então, por isso é conhecido como o Vale de Lágrimas. Então, quando a gente vai falar de vale, a gente entende que durante o dia, né, alguns vales têm esse aspecto, é um local árido,
É um local seco, onde só há poeira, pó, né? Durante o dia o sol é escaldante e na grande parte, né, à noite o frio é intenso também. Mas quando nós vamos falar de aridez, nós vamos falar que o vale não é local só de aridez. No vale nós aprendemos a literalmente a confiar somente em Deus. Nós aprendemos literalmente a ver, né, a produtividade que o vale pode nos trazer. Ou seja, muitas pessoas que não se encontram preparadas para passar por um vale, de repente o vale vai ser lugar de morte para essa pessoa. Talvez porque ela não confia literalmente, não confia totalmente em Deus. Mas quando nós temos a total sabedoria, a total ciência de que o único que pode nos tirar, o único que pode nos dar a vida, e vida eterna, e vida com abundância é o Senhor, nós passamos pelo vale. Note que quando Jesus ele vai ser levado ao vale, ele vai ser instruído para ir ao vale. Quem levou Jesus para o vale? O próprio Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo conduziu ele para o vale, para que ele viesse a passar pelo vale, né? Para que ele viesse a estar preparado, né? Porém, o mal só vai se apresentar no momento de fraqueza, né? Mas é a vitória de Deus, o qual passando pelo vale de Baca, 84, número 6, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques, né? Eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Esse caminho, falando sobre o Vale de Baca, era um caminho que as pessoas trilhavam para, uma vez ao ano, para prestar culto ao Senhor, para prestar um sacrifício ao Senhor, mas para ir em 3 festas conhecidas, né? A festa ali, né, dos Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa dos Tabernáculos. As pessoas iam para participar dessas festas e para prestar culto ao Senhor, né? Nós não vamos fazer o culto, nós vamos prestar o culto ao Senhor. Então, nesse momento, eu quero perguntar para você: qual é a sua dificuldade em passar pelo vale ao qual você se encontra passando nesse momento, para que você venha ir até o templo do Senhor prestar culto ao Senhor, né? Ou seja, havia essas balsameiras no decorrer do caminho, ao qual destilavam um unguento, um óleo, né? E o interessante a pergunta é: o que é que você está produzindo para o Senhor neste vale ao qual você tem passado? Porque todos nós passamos por um vale. Saímos de um vale, entramos em outro. Só que o vale é local de crescimento. O vale ele tem que ser produtivo. O vale ele vem sobre a minha, sobre a sua vida, para que nós possamos aprender com Deus, né? A confiar mais em Deus, né? Então, 2 Coríntios, se não me engano, capítulo de número 2, vou abrir minha Bíblia aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Olha só o que vai ser falado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar a sua parentela, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 15. Número 15, porque Salmo não tem versículo. Aleluia, perdoe os irmãos. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nós que somos salvos, nos que são salvos e nos que perecem. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo nos que são salvos e nos que perecem. Ou seja, nós exalamos o bom perfume para o Senhor Deus, né?
O cristão genuíno, onde ele passa, ele tem que exalar o bom perfume. Ele tem que ser a luz, né? Eclesiastes 11 vai falar: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o que que você tem lançado sobre as águas, né? Vamos supor que essas águas, trazendo para uma questão espiritual, as muitas águas sejam povos, sejam pessoas, né? Trazendo para o âmbito da questão do evangelismo. O que você tem lançado sobre as pessoas? Quais as palavras que você tem falado? Como tem sido a sua postura? Em nome de Jesus. Será que você está produzindo um óleo, uma unção, um unguento, né? Será que você está produzindo o bom perfume de Cristo Jesus e sendo agradável a Deus? Bênção de Deus. Salmo 84 vai falar: o qual passando pelo vale de Baca, novamente nessa numeração, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Que tanques seriam esses? Então, repare o barulho, eu moro perto da linha do trem. O qual passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Quando era chegado o tempo da chuva, em que a chuva estava para vir sobre aquele vale, sobre aquele local, as pessoas, né, por si só já começavam a cavar no chão, como cacimbas, como poços, né? Vamos dizer assim, buracos no chão, de forma que a água pudesse cair, pudesse chover e pudesse ali se empoçar, né? O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques, ou seja, havia um manancial de águas ali. Então nós vamos entender que todo o vale, ele tem o seu segredo. Todo o vale, ele tem as suas maravilhas. E todo vale, ele pode ser produtivo. A questão é o olhar, o ponto de vista. A questão é como você vai interpretar a dificuldade que veio sobre a sua vida. Então é necessário que nós venhamos estar ligados e ter discernimento de como nós vamos agir mediante as tais circunstâncias ao qual nós estamos vivendo, né? 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Minha alma deseja, sim, e até desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, o salmista vem trazendo que ele anela, ele anseia por estar na presença de Deus. Será que nos dias atuais ao qual nós temos vivido, nós estamos vivendo, nós estamos anelando e ansiando por estar na presença do Senhor e chegar até a casa de Deus e prestar aquele culto genuíno, aquele culto de bênção, aquele culto de vitória? E muitas pessoas se encontram neste momento, né, na mão contrária, e de repente a pessoa olha para as determinadas circunstâncias da vida e começa a blasfemar, e começa a pecar, e começa a perguntar: onde está Deus? Cadê Deus? Nós devemos acreditar, confiar em Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, né? E que você possa, com essa palavra, expelir um unguento do Senhor, expelir, né, produzir um óleo para o Senhor neste vale que você se encontra passando, e produzir um bom perfume para o Senhor, um perfume que seja agradável. A Bíblia vai falar em Isaías 10:27 que a unção despedaça todo jugo. Nós vamos adquirir a unção a partir do momento que nós acreditarmos que orar e que jejuar e que se sacrificar ao Senhor é necessário, porque é necessário ter mais intimidade para com o Senhor. Amém? Então, quando nós agora temos maior intimidade com o Senhor, quando nós agora temos
um maior convívio com o Senhor, nós começamos a gerar algo dentro, nós começamos a profetizar, algo vai mudar no reino espiritual a ponto da unção aumentar. E quando a unção começa a aumentar, automaticamente aquilo que está em oculto começa a se manifestar. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu não vou pedir like, eu não vou pedir que você se inscreva. Eu só peço que Deus venha abençoar a você em nome de Jesus que assistiu esse vídeo e que me aceitou na sua casa, que a sua casa venha a ser abençoada em nome de Jesus e operando o Senhor, né? Quem impedirá? Fique na paz de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.